Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Andréia Pires, graduanda do 8º período de Direito. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Monstros do Direito. Hoje com um convidado muito especial, bastante esperado por nós aqui no canal, bem como também um tema muito especial. Vou convidar o meu parceiro de canal para se apresentar e em seguida o nosso convidado irá se apresentar. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? O Wellington Menezes aqui, vocês já me conhecem, então dispensa apresentações. Hoje nós estamos nessa tarde maravilhosa para gravar esse vídeo incrível com um tema muito bom que a gente vai falar agora. Olha, gente, aqui na tela. Defensoria Pública. E para isso nós temos um convidado mais que especial. Apresente-se, por gentileza. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Andréia e o Wellington, né, pelo convite. A gente quem agradece. E espero retornar, se eu não retornar, claro vai retornar. Outros defensores virem, né, para o espaço para ilustrar aí como que é o funcionamento, o atendimento, a atuação da instituição. Eu sou o Rogério Siqueira, sou defensor público desde 2007 e eu sou professor com doutorado em Direito, Função Social do Direito, mestre em Direitos Difusos e Coletivos. Olha só, tem lugar de fala nesse canal, em especial nesse tema de defensoria. Um currículo muito bom. Um currículo muito bom. Que currículo. Bem, para dar início ao tema, né, eu gostaria que você falasse, Rogério, o que é a Defensoria Pública? A Defensoria Pública é uma instituição, né, autônoma que presta serviços jurídicos para a população carente, né, aquelas pessoas que não têm dinheiro, não têm recursos para poder chegar ao Poder Judiciário, chegar, fazer uma solicitação junto ao município, junto a um órgão público, ao INSS, todo esse trabalho jurídico para quem não tem condições de pagar um advogado. Uma forma de oferecer acesso à justiça, tanto acesso à justiça quanto ao judiciário. Justamente. Muito bem. A previsão legal da Defensoria Pública, onde é que ela está prevista? Ela tem previsão constitucional no artigo 134, que isso reforça, dá uma garantia muito boa para respaldando o nosso trabalho, né? Porque é a lei maior que vai prestigiar e vai, né, manter toda essa estrutura e fundamentar o nosso serviço diante de um país de tantas desigualdades sociais. Então, a gente trabalha em função desse público, né, que são as minorias, as pessoas, né, que às vezes estão esquecidas, afastadas, assim, desafortunadas, que muitas vezes a gente, né, não vê, a sociedade não sabe que existe, mas elas estão lá no bairro mais afastado do município, né, e precisando do serviço da Defensoria Pública. Porque muitas vezes, por exemplo, a minha vivência por exemplo, antes de entrar na faculdade, seria mais ou menos assim, se eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, por mais que eu tenha tido um dano, um direito violado, eu não vou bater a porta do judiciário, porque eu não tenho dinheiro para pagar os honorários de um advogado. Então, para isso serve a Defensoria Pública, para prestar serviços, né, para aqueles que precisam e que são considerados hipossuficientes. Isso. Bem. Então, agora já explicado, né, a previsão legal, né, o conceito do que é a Defensoria Pública, gostaria que o doutor Rogério Siqueira trouxesse para a gente os princípios constitucionais da Defensoria Pública. Eu vou tratar dos princípios de uma forma conjunta para facilitar para os nossos acadêmicos que estão nos vendo e para a população. Sim, claro. Entender, né, uma linguagem bem didática. A unidade, a indivisibilidade, vou juntar eles, assim, o serviço da Defensoria
ele vai ter uma regularidade, uma continuidade, ele não pode parar. E ele é feito de uma forma assim, parecida em todas as cidades, né, que a Defensoria Pública atua. Todos os defensores estão vinculados ao defensor geral. Claro que tem as divisões administrativas, por exemplo, Paropebas é uma sede regional da Defensoria. Então, a nossa coordenadora aqui, a doutora Kelly, ela é responsável não só pela Defensoria de Paropebas, mas ela coordena Canaã dos Carajás, Curianópolis, Eldorado dos Carajás. Isso é uma divisão administrativa, mas a instituição no estado todo ela vai atuar de uma forma parecida, o atendimento, o agendamento, a atuação. Claro que cada defensor tem o seu modelo, né? É muito pessoal, mas a instituição, que é o mais, né, não é o defensor, é a defensoria, ela vai trabalhar de uma forma padrão, mantendo a continuidade. Claro que assim, sai um defensor de férias, o outro substitui, né? Tem o seu trabalho administrativo, mas o serviço ele está vinculado à defensoria de uma forma padronizada para poder atender de uma forma melhor a população, né, carente, que é o nosso público. Então é como se o defensor público ele tivesse uma autonomia dentro da instituição para desenvolver bem, né, a sua função, Isso. desde que prestando, né, a prioridade, esse serviço, né, não deixando de prestar essa assistência jurídica, né, aos necessitados. Essa autonomia do defensor público. Isso, André, muito bem. Aí, nesse trabalho que você acabou de falar, nessa autonomia de atuação do defensor, ele vai ter a independência funcional. Perfeito. Que é o livre entendimento dele, claro, né, que dentro da jurisprudência, da doutrina, se pautando, né, diante disso, mas o entendimento daquele defensor, ele vai trabalhar daquela forma que ele entende melhor, com a melhor técnica, né, dentro do conhecimento dele. Um outro defensor, mesmo que sendo um coordenador, não vai interferir na independência funcional. Como ele entende, né, a norma jurídica, como ele entende o direito. Isso que você acabou de falar vai estar dentro dessa independência funcional. O Rogério, uma dúvida. O defensor público, ele pode se negar a ajuizar uma ação, por exemplo, se chegar alguém lá e falar assim, olha, eu gostaria, eu preciso de ajuda com isso, isso e isso, e o defensor não concordar, ou enfim, o que acontece? Ele pode se negar a ajuizar uma ação? Então, vamos lá, eu vou dar dois exemplos na área civil, né, e na área penal. Okay. Na área civil, dependendo da circunstância, o assunto, ou aquele direito que o assistido acha que tem, muitas vezes não tem. Então, nesse caso, o defensor vendo que não tem respaldo nenhum, né, vai ser uma ação temerária, e essa temeridade, o assistido vai acabar sendo condenado, né, por má fé, etc., incustas, etc., o defensor pode recusar a promover a ação, né, em algo que não vislumbre nada de respaldo, algo que vai, né, totalmente contrário ao ordenamento jurídico. E nesse caso, ele comunicaria ao defensor geral essa recusa, e a corregedoria a recusa dele no atendimento. Né? Então, uma ação muito assim, temerária, que não geraria nenhum efeito, né? Então ele certamente vai poder, porque é ele que é o defensor que tem o conhecimento jurídico, claro, né? E às vezes a gente, o assistido acha que tem um direito que nunca teve, então acaba que ele pode sim declinar, né, esse atendimento. Okay. Eu também tenho uma pergunta. O defensor público, ele recebe os honorários de sucumbência ou não? Como fica essa situação? Andréa, só antes dele te responder essa, eu gostaria que você finalizasse. E na seara criminal? Como seria? Vamos lá então. Na seara penal, é
é vedado, né, ao réu estar indefeso. Então, vamos imaginar que um defensor, a doutora Andréia Pires, a defensora, ela entende que naquele caso ela não trabalha, sei lá, um crime por suas convicções. Por suas convicções, dependência funcional. Vamos dar um exemplo aqui de crime com violência sexual. E ela vai e declina. Nesse caso, na esfera penal, o réu não pode ficar indefeso, sob pena de geral nulidade. Sim. Então vai ser designado, ela vai comunicar, né, o defensor geral, o coordenador, e eles vão designar um novo defensor para fazer a defesa penal desse acusado. Tá? Então, na esfera penal, tem que ter uma defesa técnica. Embora exista autodefesa, né, por exemplo, o júri, o réu pode contar a versão dele que ele entende. Posteriormente, né, no interrogatório, ele vai falar o que ele quer falar. Depois o defensor, né, no plenário, vai fazer a defesa técnica dele, né, para os jurados também. Não pleiteando, por exemplo, uma absolvição mais uma diminuição de pena? Pode ser, tem casos que a gente não tem como pedir absolvição, né? O caso não dá essa margem. Claro que se der vislumbrar essa tese defensiva, é cabível sim, né, alegar. Mas, de repente, né, igual o exemplo que você deu, tá certinho. Às vezes você pode pedir uma desclassificação, né, de lesão corporal seguida de morte, pedir um homicídio privilegiado, que tem uma redução de pena. Nem todos os casos tem como absolver, né? E nem todos os casos significa que pedir absolvição é a melhor técnica. Pode ser que a melhor técnica, no caso concreto, seja, né, essa tese de reduzir pena, de ter uma solução menos drástica, mas também que não significaria a absolvição. Isso é muito importante, essa colocação, porque eu já ouvi muito, em especial no início, né, ali da graduação, onde se falava, é ruim escolher, né, a profissão do defensor público, porque você não pode, por exemplo, se eximir em atuar em alguma área ali, né, do criminal, conforme a sua convicção. Então, foi muito bom essa sua colocação, porque eu posso sim, né, me escusar de fazer, porém vai ser delegado para um outro defensor, né, promover essa assistência. Justamente. É bem bacana. E a fala sua foi bem legal, porque os alunos imaginem que a defensoria só atua na área penal. É um modelo muito americanizado. Porque no Brasil o cara assiste a série americana e ele quer emplacar ou interpretar. Nos Estados Unidos, a defensoria pública ela é exclusivamente criminal. Né? Agora, aqui no Brasil, por exemplo, em Parauapebas vai ter o civil, família, fazenda pública e o criminal. E a execução penal, que é o cara que já foi condenado, vai, né, tá no presídio, vai ver o regime de cumprimento de pena. Então, o defensor ou a defensora, durante a carreira deles, eles vão poder escolher aquela área na qual eles, né, têm uma vocação, eles gostam, né, é publicado edital e cada defensor vai se inscrever para aquela defensoria que tenha mais afinidade, ou numa cidade que ele goste mais, etc. Eu já me vejo uma defensora pública. Acho que irei atuar muito bem nessa área, me preparar para isso. Qual foi a pergunta que você fez agora há pouco? Que ele abordasse um pouquinho sobre o horário de sucumbência do defensor público. Os honorários. Os honorários. Os honorários de sucumbência é uma boa pergunta, né, que vocês estão saindo muito bem, vão ser... É porque são curiosidades nossas, que eu sei também que é do nosso público aí que está nos assistindo. E já tem outro aqui. Os futuros defensores de Parauapebas. Amém! Os honorários, né, quem perde uma demanda é obrigado a pagar o advogado adversário. Né? A sucumbência significa derrota. Sim. Então, se você perdeu na ação, na qualidade de autor ou de réu, desimporta, né, você está sujeito a pagar honorários para o adversário. Se for para o advogado, né, esse honorário é para o advogado. Agora, para o defensor, não. As pessoas falam, o defensor recebe honorários de sucumbência, mas isso é vedado, tá? Pela própria Constituição. Então, o honorários vai para um fundo da Defensoria Pública, que é o fundo de aparelhamento.
Então, esses honorários que, por exemplo, a gente ingressou com uma ação contra o banco perdeu, foi condenado a pagar honorários, né? E o banco, como não tem justiça gratuita, um mero exemplo, ele vai ser condenado a pagar o fundo da Defensoria Pública. Esse dinheiro não vai para o defensor, ele vai para um fundo, que é o fundo de aparelhamento. É independente, né? Isso. É vedado o defensor, né? Aí, inclusive, a Defensoria tem até um controle de honorários que fica em Belém, no setor, né? O doutor Arruda, que está fazendo um trabalho brilhante lá. E esse fundo, ele vai para aparelhar, por exemplo, para não faltar papel, né, para o defensor ter um computador, um notebook, para estruturar, né, e para melhorar a qualidade do nosso serviço ao nosso cliente, que é a população carente. Mas esse honorários, ele não, né, embora alguns falem que vai para o defensor, pessoa, não vai. Vai para a instituição. Eu já ouvi falando que iria para o defensor, mas não vai para a instituição, Defensoria Pública. Ok, já pegando aqui o gancho para o próximo slide, nós temos aqui nós temos 3 tópicos aqui sobre o que seria o real papel da Defensoria Pública. Você pode falar um pouquinho sobre cada tópico desse? Vamos falar, explicar todos eles, né? Então, o primeiro, né, orientação jurídica. É aquele assistido que vai ali, procura o atendimento, ele é atendido pelo defensor, mas ele não quer promover uma ação, ele não está ali para se defender de uma ação, ele não está sendo processado. Mas ele tem algumas dúvidas do dia a dia, ele tem uma dúvida talvez se ele vai ingressar ou não com a ação, então ele busca mais uma orientação, né? E aí ele vai refletir na casa dele, se ele quer dar entrada, se não quer, ou se era uma mera dúvida, né, dele ou de alguém, né, que ele quer ajudar. Então é um papel de atendimento jurídico, mas que por si só não vai gerar uma ação, não vai gerar um ofício, mas vai ser um mero esclarecimento à população. Então é um serviço extrajudicial. Né? A gente não necessitou de protocolar uma ação junto ao fórum. E deve ter muito essa demanda, né? Tem muitas. Isso que eu já ia também sintonizada. Eu ia falar a mesma coisa. Deve ter bastante, isso ocorre corriqueiramente. Mas o que acontece realmente? Por exemplo, as pessoas vão lá, você esclarece aquilo realmente. A maioria das pessoas, elas ficam satisfeitas com a sua explicação, por exemplo, e resolvem não ajuizar a ação, ou elas querem a todo custo ajuizar a ação? O que mais acontece? Então, na orientação, muitas vezes a pessoa vai mesmo para tirar dúvida mesmo. Ela não quer a ação, mas ela quer um esclarecimento. Aí, por exemplo, a gente orienta aí no PROCON. Às vezes ela não sabe nem que tem um PROCON na cidade. Ou às vezes ele quer, doutor, eu vim trazer o meu assentamento da reforma agrária, eu estou com dúvida, eu não sei onde é o INCRA. Aí você esclarece, a titulação definitiva é posterior, por enquanto você tem que ficar na sua terra, mas se por acaso você quiser, né, ir ao INCRA, a gente tenta já fazer o agendamento lá, né, ou faz um ofício, né, encaminhando. É uma busca de esclarecimentos. Eu costumo brincar com os alunos, né, porque todo churrasco de família tem várias e várias orientações. Né? Imagino, nós que estamos no 8º período, a gente já passou muito por isso. Perguntas. Então, churrasco de família, a pressão é grande. Os clientes que quase sempre os amigos perguntam, né? São causas que não vão gerar causa, né? E a gente nem pode ainda, né? Causas impossíveis. É verdade. Mas a minha mãe, qualquer coisa que acontece, você se matriculou hoje, tá lá, primeiro período do curso de Direito. Não tem um amigo advogado que ele vai fazer nadinha, gente. A gente não pode fazer nada, a gente nem faz nada até se formar, pegar a nossa carteirinha da OAB
e começar a advogar. Então, Para minha família, eu já sou uma doutorada na área do direito. Só na família mesmo. Só na família. Mas não. E André, muito na família e com os amigos são as causas mais difíceis. É verdade. Ou causas impossíveis. Se você ganhar, a causa era fácil. Se você perder, a Andréia, né? É verdade. Não ia dar certo mesmo. Nem vamos entrar nessa esfera familiar. Que café gostoso. Minha mãe faz um café muito bom. É, O segundo tópico seria promoção dos direitos humanos. Hoje o tema direitos humanos, a população vincula, né, a defesa criminal. É a mídia nossa, esses jornais de policiais, Sim. criminais, né? Eles vislumbram isso aí. Eu acho que até o cara do jornal sabe que não é só isso. Mas ele faz isso como uma forma de audiência. Mas Sim. não, direitos humanos são aquelas violações, né? De direitos mínimos, e esses direitos humanos são normas mínimas mundiais, não é só no Brasil, né? É um padrão mínimo que você tem de direito. Necessário, né? Qualquer cidadão em qualquer país. Então, se você chegar em outro país, por exemplo, você vai ter direitos mínimos, né? Claro. Direito de ir e vir, direito de se expressar, direito de ser atendido num hospital em outro país, né, etc, etc. É o básico que precisa ter, né? Básico existencial. O mínimo existencial. Um trabalho sobre isso, recentemente, sobre a Lei 13.445 de 2017, que fala sobre a lei de imigração, né? Porque uma pessoa vem para cá, fica aqui no Brasil por um tempo, que ela não vai ter direito nenhum. Então, ela tem o direito básico, né? Os direitos fundamentais que nós, brasileiros naturalizados. A legislação chega até a equiparar esses direitos, né? Do imigrante ao dos nacionais. Eu acho que isso é muito válido. É importante. E na pandemia, por exemplo, não só na pandemia, né? Mas um exemplo, nós atendemos em Marabá muitos venezuelanos, que a gente deu apoio para tirar o CPF, para eles poder ter, receber o benefício social, o auxílio, né, na pandemia, etc, etc. A lei fala sobre isso, né, sobre os fronteiriços, nessas cidades que fazem fronteira com o Brasil. Eu acho que nessa... eu não sei se a gente já até falou sobre o terceiro tópico, porque você falou agora há pouco judicial e extrajudicial, que seria o terceiro tópico, né? Essa defesa judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos. Parece que já ficou até contemplado. O judicial, dá para finalizar. O judicial, quando a gente promove efetivamente uma ação judicial, seja o assistido na qualidade de autor, né? Ele está processando alguém, ou às vezes ele é o réu requerido da ação e a defensoria faz a defesa dele no processo. Por exemplo, um cara que foi preso, ou por exemplo, um cara que não pagou uma dívida, está sendo cobrado, o cara que não pagou a pensão e está sendo cobrado. Então a gente vai fazer a defesa. E aqui tem a última para finalizar, que é bem importante também, uma área nova do direito, que é os direitos coletivos. Os exemplos que eu dei aqui são individualizados, né? O coletivo são defesas, assim, é uma tendência da nossa legislação para reduzir processo por economia processual, você tratar as ações de forma coletiva também. Por quê? Imagine a gente vai fazer um atendimento num bairro carente. Vamos pedir a titulação. Seria razoável eu deixar de lado ali 4, 10 famílias num bairro todo. Então, só para alguns. Então a gente faz toda a demanda, né? Fora que isso geraria um prejuízo para o processo num todo. Então a gente faz a demanda atendendo toda a coletividade em uma única ação judicial, né? Quando a gente pede uma estrada, uma reforma numa ponte, o atendimento nesse caso é coletivo, né? Vai atender toda aquela comunidade que está no bairro ou que trafega naquela ponte, né? Então essas ações coletivas há uma tendência
para reduzir custo, uniformizar também as decisões, né? Vamos imaginar o uso capião num bairro, né, carente. Se a gente entrar com uma coletiva, o resultado vai ser idêntico para toda a comunidade. Agora, se a gente entrar individual, pode ocorrer que um que está com direito até melhor que o outro ficaria com uma improcedência e sem a regularização do imóvel. Então, a ação coletiva ela é muito importante e é um foco para vocês, alunos, né, enveredar para o futuro, né, que é uma atuação nem sempre simples, ela é mais complexa, mas ela é mais efetiva e talvez, né, para quem atua no âmbito particular, tenha um retorno financeiro ainda maior. Porque são várias ações, na verdade são várias pessoas ali ao mesmo tempo, né? Várias pessoas, mas dentro de uma ação só. Sim, sim. Então já vimos que a Defensoria Pública, né, embora seja uma instituição bastante nova, pode-se dizer isso, né? Ela é bastante atuante. Gostaria que você trouxesse para a gente aqui os exemplos da assistência da Defensoria Pública. Quais são as assistências? Você que quer procurar a Defensoria Pública, né? Quais são aí os exemplos, né, dessas causas que a pessoa pode buscar na Defensoria? Isso, muito importante a pergunta. O carro-chefe da Defensoria são ações de família. Né? Tem bastante. Eu acho que, eu não sei em números exatamente, mas acredito que 50%, né, deve 50%? girar, se não for isso, dependendo a defensoria, o local, pode ser que seja até mais. Então vai ser o quê? Ação de alimentos, que é a pensão alimentícia, investigação de paternidade, divórcio, né? A guarda. Ações de guarda, essas ações que envolvem a relação interpessoal familiar, elas dominam muito o nosso atendimento, né? E aqui vocês falaram de um exemplo muito importante, né? As mulheres que ultimamente a defesa sempre deu, né, enfoque à mulher, mas nos últimos anos, né, o Brasil vem se preocupando com essas estatísticas desastrosas, contra as violências, né? Então, durante a ação da Maria da Penha, se tem o apoio ali de pedir o divórcio, pedir a pensão, né? A medida protetiva pede por ali também? A medida protetiva vai ser... Na delegacia. Isso, a delegacia e o Ministério Público que vão atuar nessa esfera. Embora também tenha a previsão da Defensoria atuar no âmbito, né, da Maria da Penha em favor da mulher, no âmbito criminal também. Mas o nosso enfoque maior está na pensão, né, no divórcio, na partilha de bens, que muitas vezes o homem, né, deixa a mulher sem nada, deixa as dívidas para a mulher. A dívida e os filhos. Vai embora. A dívida e os filhos. Vou comprar um cigarro e nunca mais, né, apareceu. Isso é pesado, né? Eu vi uns vídeos falando sobre isso. E esse tópico também, por exemplo, as pessoas que precisam, né, pacientes que precisam de vagas em hospitais ou medicamentos são fornecidos pelo SUS, a Defensoria Pública também atua nessa área. E deve acontecer muito, né? Tem muito atendimento nessa área. Também atuamos. Infelizmente, né? Porque sinal de que a pessoa, em primeira instância, não conseguiu no próprio hospital, né? No município ou no estado, e teve que ir buscar, né? Recorrer ao judiciário, né? Isso. Esse atendimento também ele é bem assim, complexo e é muito legal, porque geralmente o defensor vai oficiar, né, a Secretaria de Saúde do município, do estado, do hospital. A gente faz um trabalho extrajudicial bem assim, exauriente antes de propor a ação. Entendi. Né? Às vezes são mais de um ofício, reitera, né, porque às vezes não houve a resposta num tempo hábil. A gente tenta sempre atuar em âmbito extrajudicial. Em regra, vai mais para o judicial ou ele atende assim primeiro nesse extrajudicial, nesse ofício? Eu acho que hoje a gente está tendo um sucesso muito grande no extrajudicial, que é até mais rápido, né?
Então, eu acho que o extrajudicial hoje está maior do que a judicialização. Só no último caso, aí a gente vai ter que judicializar, né, para o Estado ou o município oferecer um tratamento ou uma medicação. E às vezes também a gente cobra, né, por Estado ou município fazer a regulação, encaminhar para um outro hospital, onde uma unidade que tenha uma estrutura melhor de saúde que possa atender. Ô Rogério, para as pessoas que estão aqui nos assistindo e que pensam, né, em se tornar, né, defensores públicos aí no futuro, quais que são os requisitos? Prazer, sou eu. Não, Quais que são os requisitos? Sejam bem-vindos. Né? Ela é bem garantista. Eu sou garantista. É a cara da defensoria. É a formação em direito, a prática jurídica. Né, Essa prática jurídica seria de quanto tempo? A Constituição agora regulamentou com 3 anos. Né? É porque é uma experiência de vida também, é muito importante essa prática para o defensor ter vivido ali 3 anos, né, trabalhando na área jurídica, se preparando, para ele vir com uma experiência não só profissional, como uma experiência de vida muito importante, até porque nosso público, né, é um público muito sofrido, carente. Então, essa é uma necessidade. E essa prática jurídica ela é exigida nas outras carreiras, né? No Ministério Público, no Judiciário. Sim, eu já ia fazer essa pergunta. Então, essa equivalência, né, de profissionais também é bem nivelada, é importante, né, para o trabalho. Para que o defensor público já venha com uma experiência, no caso. Isso. Aí a prática jurídica ela vai ser realizada de várias formas, né? Pode ser uma pós-graduação, atividade de professor, né? O professor. Essa eu gostaria. Atividade docente, eu acho que eu gostaria. Que também é prática jurídica, 3 anos, né? Que mais? Advocacia, os cargos de analista, que são privativos do bacharel de direito. Então, não é necessariamente a advocacia. O aluno, às vezes, acha que é uma coisa só a prática jurídica, mas não, são várias formas de você comprovar efetivamente a prática jurídica. Mas eu acho que é importante para... Eu aqui, ó, Fadeza, já, depois de finalizar. Quando fala em prática jurídica, é porque, de fato, isso é essencial, né? Onde você vai levar o teu teórico para a prática, o teu conhecimento. Justamente. Falando em prática jurídica, né, nós temos um núcleo de prática jurídica na Fadeza. Quais são os convênios, né, da Defensoria Pública? Fala um pouquinho para a gente. Boa pergunta. Para os nossos acadêmicos que estão nos assistindo, né? E para a população também que vai ganhar. A Defensoria ela sempre realizou esses convênios com as universidades, com as faculdades, que é uma forma de melhorar o atendimento para o assistido, né, que é o nosso público. Sim. Mais uma porta para ele ir. E para a faculdade também é muito importante, porque ela vai qualificar melhor os alunos também no núcleo de prática jurídica. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Porque boa parte da demanda que seria da Defensoria Pública vai ser direcionada ao núcleo de prática, que os alunos, juntamente com o professor orientador no núcleo, vão realizar esse atendimento, né, em conjunto, dando ali uma resposta que o assistido precisa, né, de duas entidades, né, que é a Defensoria e o Núcleo de Prática Jurídica. Aqui no caso de Paraupebas, né, a gente tem... Vocês estão em vias de fechar a parceria com a Fadeza? Já fecharam? Como que está? Porque você nos acompanha lá no NPJ. Isso, o NPJ, a Defensoria já tem um convênio com as faculdades, né, com as duas, né, para o estagiário. Então, o estagiário que está cursando Direito nas faculdades vão poder fazer estágio na Defensoria Pública. Nossa,
estagiários E- da FADES, lá no NPJ. Isso, aí tem agora, né? Então, esse primeiro convênio é feito de uma forma, ele já existe, Sim. né? Com a faculdade, com a FADESA e com a faculdade Anhanguera. Anhanguera. Então, a defensoria pode contratar formalmente, né, o acadêmico de direito que esteja cursando regularmente, né, o curso de direito. E agora, né, vai ter, que está encaminhado, esse convênio da defensoria com o núcleo de prática jurídica. Ou seja, talvez agora já no ano que vem, os assistidos da defensoria vão passar pela defensoria, pelo cadastro, etc., e depois serão direcionados para o núcleo de prática jurídica com os alunos e o professor fazendo o atendimento. Estarei lá junto com a professora Cássia, que está sempre conosco lá, maravilhosa. Professora Você Cássia, gravou com professor a gente a semana Gravou passada. conosco semana Acesso à Justiça, o Muito tema. bom, Você que muito ainda bom. não assistiu, vai lá no canal Monstro do Direito, tanto no YouTube quanto no Instagram. E assista. O Rogério, e aqui em Paraupebas, por exemplo, para as pessoas que, como você já falou anteriormente, são hipossuficientes, ou seja, não têm recursos para arcar com as custas processuais ou com um advogado, onde buscar a Defensoria Pública aqui em Paraupebas? A Defensoria Pública está no centro aqui da cidade, né, na Rua do Fórum mesmo, que é a Rua C, número 500. Que pertinho. Aqui do lado. E bem perto do fórum ajuda muito para o assistido, porque ele sai, né, da nossa instituição e já vai para outra porta ali, que é o fórum, a audiência, etc, etc. Então, o ponto do atendimento da defensoria ele é bem estratégico até para melhorar as condições de atendimento para o assistido, que é o nosso cliente, né? Ô, Rogério, eu tenho uma dúvida aqui. Esse menino hoje está cheio das dúvidas, Não é uma doutor dúvida, Rogério. na verdade. Não é uma dúvida. Eu gostaria que você deixasse um recado, você olhasse lá para a câmera e deixasse um recado para as pessoas que pensam em seguir essa área Então ele tem que olhar para mim. da Defensoria Pública. Você pode falar sobre a sua carreira, o que você tem vivido? Quantos né, na anos? Defensoria Novamente Pública, enfatizar. e falar assim, olha, eu gosto da Defensoria Pública por isso, 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 e você, se você fosse seguir essa carreira, seria bom por isso, isso, isso. Só pra gente finalizar o vídeo. Olha para lá, mas é como se fosse para mim. Assim, eu indico, né? Eu sou parcial para indicar, porque eu sou um membro da instituição, mas eu indico sim ao aluno que pretende fazer concurso, né? Fazer o da defensoria, não só um, mas pode fazer vários, mas o da defensoria é um concurso muito gratificante para a gente trabalhar em prol da classe baixa, em prol de quem precisa num país tão desigual. É muito gratificante. A defensoria assim, vem melhorando a cada dia com a sua estrutura, né, suas condições de trabalho, para também valorizar o próprio defensor público, para permanecer na instituição, né? Isso é muito importante para a gente manter um quadro estável, né, estabilizado e efetivo, atuante. Claro que assim, a defensoria é uma instituição ainda nova, sim, não tão nova, mas é nova, passa cada dia por uma nova evolução. Claro que eu só estou vendo melhoras a nível nacional, né, do que eu entrei em 2007 e do que é hoje, melhorou muito em todos os termos. 17 anos? Estrutura, salário. E olha que eu só fazia concurso para procurador do Estado, né? Eu tô antagônico, mas enfim, eu passei na defensoria, gostei, fiquei. E se eu mudasse de cargo, seria para defensor, né? E eu iria para a Defensoria da União, eu não mudaria, só mudaria, né, a esfera de atuação, mas eu acredito que eu, né, gosto, tenho vocação,
Nosso trabalho é dinâmico, é um trabalho assim que não tem fim, né? Infelizmente, a população carente existe, precisa, mas assim, é muito gratificante, eu sinto orgulho, né, da profissão. Não, a gente sente teu orgulho. Que eu trabalho, graças a Deus, eu não sou um profissional, né, pelo contrário, não sou frustrado, eu sou orgulhoso, né, realizado com a minha função e, assim, para vocês que estão no caminho final do curso, eu acredito que ano que vem a Defensoria já deve abrir um novo edital, porque já está nomeando todos aprovados, não, uma raridade no Brasil, mas a Defensoria Pública do Estado do Pará está de parabéns com o nosso defensor geral, o Dr. João Paulo, que está conseguindo, né, vai ser nomeado agora o restante da leva, e eu acredito que na gestão dele ele nomeou mais de 100 defensores públicos. Nossa. Então é um trabalho muito grande desse nosso DPG para poder ter esse sucesso nacional, porque não é qualquer defensoria pública do país que consegue nomear, né, mais de 100 membros da instituição. Então, nós estávamos conversando há pouco, antes de iniciar a gravação, sobre os concursos. Como que acontece, de quanto em quanto tempo acontece os concursos para a Defensoria Pública? O concurso, depois que ele é finalizado, homologado, ele tem uma validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Esse nosso concurso aqui da Defensoria, eu acredito que ele não tenha nem 1 ano e meio e ele já exauriu. Tem defensoria que você vai passar e aguardar 4 anos para ser chamado e talvez não ser chamado, tá aprovado e não ser. Aí já... O nosso aqui não, né? Então é uma visão otimista nossa. Nomeou todos aprovados. Então o primeiro colocado foi nomeado e o último colocado já quero ser chamado amanhã. Também está sendo nomeado. Então, né, vocês têm uma visão muito positiva, muito futurista aí, né, para quem está concluindo. E aí é começar agora ver um edital anterior, estudar, né? Bastante. Estudar, ter o hábito de estudar, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia, já ir fazendo essa preparação, né? Para vocês já se formar e já estar em nível técnico, competitivo. E certamente, né? Eu conto com vocês. Se Deus quiser. Gente, no início desse vídeo, né? Falamos para vocês que o defensor Rogério Siqueira tinha e tem lugar de fala nesse tema. Eu gostei demais. Estamos finalizando o vídeo. Foi um bate-papo muito tranquilo. Eu fiquei muito mais apaixonada ainda pela Defensoria Pública. Te agradecer pela sua presença, a sua disponibilidade, a sua gratuidade, o seu serviço que a gente percebe que é muito mais do que um serviço, parece que é uma missão. E te agradecer. É isso que temos que fazer em nome de toda a população, né, que busca a Defensoria Pública. E obrigada a todos que estão conosco até agora. E é isso. Quer agradecer? Eu agradeço a Andréia, o Wellington, vocês estão de parabéns, né? Um programa muito didático, muito esclarecedor, né? Que é isso que a população quer, algo, né, que atinja a uma finalidade, né, um efeito prático, não só para o acadêmico, mas para o cidadão, para o nosso assistido, né? Então, parabéns pelo programa, e não é à toa que cada dia vocês crescem mais em número de seguidores. Obrigada. Falar nisso, agradecer o nosso público. Olha só, no último vídeo, né, postado sábado passado, nós tivemos mais de 40.000 de visualizações, quase 200. Foi sábado. Quase 200 comentários, gente. Ai, muito vocês obrigada. são Continuem fantásticos. Compartilhando, que isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês, porque no início, né, do Monstros do Direito, nós começamos mais para que pudéssemos estudar mais, né, na faculdade, mas hoje em dia a gente está com outros planos aí. E gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos seguem, que comentam, que compartilham, que curtem. E é isso, gente. Tchau. Vamos deixar o nosso @ Andréia Pires,
o Hélito Menezes, Monstros do Direito. Claro. E qual o seu? rogeriosiqueira.dp.prof. Pronto. Muito bem. Segue a gente, tá bom? Segue o Bye. Dr. Rogério também. Tchau!